5. Negócios, Mindset e liderança. A Enron e o Mindset do talento. Em 2001, uma notícia sacudiu o mundo empresarial. A Enron, exemplo de firma de sucesso, a empresa do futuro, havia naufragado. O que aconteceu? Como uma promessa tão espetacular pôde se transformar em desastre monumental? Teria sido incompetência. Teria sido corrupção. Foi o mindset. Segundo Malcolm Gladwell, num artigo na revista New Yorker, as empresas norte-americanas passaram a ter obsessão pelo talento. Com efeito, os gurus da McKinsey & Company, a principal firma de consultoria em gestão no país, afirmavam que o sucesso empresarial nos tempos atuais exigia o mindset do talento. Assim como há talento nato nos esportes, diziam eles, há também talento nato para os negócios. Assim como os clubes esportivos contratam talentos fenomenais por enormes somas de dinheiro, as empresas também não deveriam conter as despesas no recrutamento de talentos, pois essa é a arma secreta, a chave para vencer os concorrentes. Gladwell escreveu, esse mindset do talento é a nova ortodoxia do mundo dos negócios nos Estados Unidos. Ele definiu a cultura institucional da Enron e semeou sua ruína. A Enron recrutou grandes talentos, pessoas com títulos extraordinários, o que não é propriamente negativo. Pagava-os muito bem, o que não é condenável. Mas, confiando exclusivamente no talento, a Enron fez algo fatal. Ao criar uma cultura que adorava o talento, a Enron obrigou seus funcionários a agir como se fossem extraordinariamente talentosos. Basicamente, obrigou-os a adotar um mindset fixo. E já conhecemos isso muito bem. Sabemos, por nossos estudos, que pessoas de mindset fixo não reconhecem suas deficiências nem as corrigem. Lembram-se do estudo em que entrevistamos alunos da Universidade de Hong Kong, na qual tudo é em inglês? Os alunos de mindset fixo se preocupavam tanto em não parecer deficientes que se recusaram a seguir um curso para aperfeiçoar seu inglês. Não viviam em um mundo psicológico no qual pudessem correr esse risco. E lembram-se de como induzimos estudantes a adotar um mindset fixo elogiando sua inteligência, como fez a Enron com seus funcionários extraordinários. Mais tarde, depois de lhes apresentar alguns problemas difíceis, pedimos aos alunos que escrevessem uma carta a alguém em outra escola, descrevendo suas experiências em nosso estudo. Ficamos chocados ao ler suas cartas. Quase 40% deles mentiram sobre as notas que tinham tirado, e sempre para mais. O mindset fixo havia tornado a deficiência intolerável. Gladwell conclui que as pessoas que vivem num ambiente que as valoriza pelo seu talento nato têm graves dificuldades com qualquer ameaça à sua imagem. Elas não seguem um caminho que resolva o problema. Não enfrentam os investidores e o público, admitindo que estavam erradas. Preferem mentir. Obviamente, uma empresa incapaz de se corrigir não pode prosperar. Se a Enron foi vítima de seu mindset fixo, podemos concluir que as empresas que prosperam têm mindset de crescimento. Vejamos, organizações que crescem. Jim Collins se dispôs a descobrir por que algumas empresas passam de boas a excelentes. 4 que lhes terá permitido dar o salto para a grandeza, e assim permanecerem, enquanto outras empresas semelhantes continuaram simplesmente sendo boas. Para encontrar a resposta a essa pergunta, ele e sua equipe de pesquisa desenvolveram um estudo de 5 anos. Selecionaram 11 empresas cujos dividendos haviam aumentado extraordinariamente em relação a outras do mesmo ramo, e que mantiveram essa diferença durante pelo menos 15 anos. Compararam cada uma delas com outra do mesmo tipo de atividade que possuía recursos semelhantes, mas que não conseguirá dar o mesmo salto. Estudaram também um terceiro grupo de empresas, as que tinham passado de boas a excelentes, mas não se mantiveram no mesmo patamar. O que diferenciava as empresas progressistas das demais? Havia diversos fatores importantes, como relata Collins em seu livro Empresas Feitas para Vencer, mas um que era absolutamente crucial: o tipo de líder que em todos os casos havia levado a firma à excelência. Não eram os tipos carismáticos, místicos, que destilavam ego e talento autoproclamado. Eram pessoas discretas, que faziam perguntas constantemente e tinham coragem de enfrentar as respostas mais brutais, isto é, olhar de frente os fracassos, inclusive os próprios, sempre mantendo a fé no sucesso final. Isso parece familiar. Collins especula sobre os motivos pelos quais esses líderes possuíam tais qualidades específicas, porque essas qualidades se juntam daquela forma e como eles chegaram a adquiri-las. Mas nós sabemos. Eles tinham um mindset de crescimento. Acreditavam no desenvolvimento humano. Suas características são as seguintes: não estão sempre tentando provar que são melhores do que os demais. Por exemplo, não consideram que a hierarquia correta comece com eles próprios no topo, não reivindicam crédito pelas contribuições de outras pessoas nem prejudicam os demais a fim de parecerem poderosos. Em vez disso, estão sempre tentando melhorar.
Cercam-se das pessoas mais capazes que conseguem encontrar, enfrentam diretamente seus próprios erros e deficiências e procuram saber com franqueza quais as qualificações de que eles mesmos e suas empresas necessitarão no futuro. Por causa disso, podem progredir com uma confiança baseada em fatos e não como resultado de fantasias a respeito de seu talento. Collins relata que Alan Wurtzel, CEO da gigantesca cadeia de comércio de aparelhos eletrônicos Circuit City, organizou debates entre os membros da diretoria. Em vez de simplesmente procurar impressionar os diretores, utilizou-os para aprender, juntando também os executivos. Ele discutiu, questionou e investigou até obter, aos poucos, um panorama mais claro sobre o ponto em que se encontrava a empresa e para onde deveria ir. Eles costumavam me chamar de promotor público, porque eu me concentrava em uma pergunta, disse Wurtzel a Collins. 5 Sabe, como um bulldog. Eu não desistia até entender. Por quê? Wurtzel se considerava um cavalo de arado, um trabalhador esforçado, um homem normal, mas assumiu uma empresa prestes a falir e durante os 15 anos seguintes transformou-a numa empresa que deu a seus acionistas maior rendimento total que qualquer outra firma da Bolsa de Nova York. Um estudo sobre mindset e decisões gerenciais. Robert Wood e Albert Bandura realizaram um estudo fascinante com alunos de graduação em administração de empresas, muitos dos quais possuíam experiência de gerência. 6 No estudo, criaram gerentes tipo Enron e tipo Wurtzel, colocando as pessoas em diferentes mindsets. Wood e Bandura deram a esses líderes empresariais em formação uma tarefa complexa de gerência, na qual eles tinham de dirigir uma organização simulada, uma empresa de móveis. Nessa tarefa computadorizada, tinham de colocar os funcionários nos lugares certos e motivá-los. A fim de descobrir a melhor forma de fazê-lo, era preciso rever constantemente suas decisões, baseando-se nas informações que recebiam sobre a produtividade da empresa. Os pesquisadores dividiram os alunos em dois grupos. Um deles recebeu o mindset fixo. Disseram-lhes que a tarefa era destinada a medir suas capacidades básicas subjacentes. Quanto maior a capacidade, melhor o desempenho. O outro grupo recebeu o mindset de crescimento. Afirmaram-lhes que a capacidade gerencial se desenvolvia com a prática e que a tarefa lhes daria a oportunidade de cultivar suas aptidões. O encargo era difícil porque foram dados aos estudantes padrões elevados que teriam de satisfazer, e eles não conseguiram, especialmente nas primeiras tentativas. Assim como na Enron, os do grupo de mindset fixo não aprenderam com seus erros. Mas os de mindset de crescimento continuaram a aprender. Sem se preocupar com a avaliação, ou com a proteção de suas capacidades fixas, encaravam diretamente seus erros, utilizavam as informações recebidas e alteravam suas estratégias quando necessário. Tornaram-se cada vez mais competentes para compreender como distribuir e motivar seus empregados, e a produtividade cresceu. Na verdade, terminaram muito mais produtivos do que os de mindset fixo. Mais do que isso, ao longo dessa tarefa bastante pesada conservaram uma saudável confiança. Funcionaram como Alan Wurtzel, liderança e o mindset fixo. Ao contrário de Alan Wurtzel, os líderes das empresas usadas por Collins como comparação demonstraram claramente todos os sintomas do mindset fixo. Líderes que tinham mindset fixo, como em geral as demais pessoas com o mesmo tipo de mindset, vivem num mundo em que alguns são superiores e outros são inferiores. Precisam constantemente afirmar sua superioridade, e a empresa nada mais é do que uma plataforma para esse fim. Tipicamente, os líderes das empresas usadas como comparação se preocupavam com sua reputação de grandeza pessoal, tanto que com frequência preparavam a falência da firma quando seu tempo na direção terminava. Assim diz Collins, afinal, haverá melhor prova de sua grandeza pessoal do que a falência da firma depois que você a deixa. Em mais de 2/3 desses líderes, os pesquisadores reconheceram um ego pessoal de proporções gigantescas, que ou apressava a ruína da empresa ou a mantinha lá embaixo no ranking. Um desses líderes foi Lee Iacocca, chefe da Chrysler, que conseguiu uma miraculosa recuperação para a companhia e depois passou tanto tempo acariciando sua fama na segunda metade de sua gestão que a Chrysler resvalou novamente para a mediocridade. Muitas dessas companhias usadas como comparação funcionavam segundo um modelo que Collins batizou de um gênio com 1000 ajudantes. Em vez de formar uma equipe extraordinária de gerentes, como as empresas que passavam de boas a excelentes, elas operavam segundo a premissa de mindset fixo de que os grandes gênios não precisam de grandes equipes. Precisam apenas de subordinados para executar suas ideias brilhantes. Não se esqueçam de que esses grandes gênios tampouco querem ter grandes equipes. Pessoas de mindset fixo desejam ser os únicos manda-chuvas, para que, ao se compararem com os que estão à sua volta, se sintam superiores. Em várias autobiografias de CEO que li, pouco encontrei sobre programas de aprendizado ou de desenvolvimento dos funcionários.
Em todas as autobiografias de CEO com mindset de crescimento sempre há uma profunda preocupação com o desenvolvimento pessoal e uma extensa discussão sobre o assunto. Finalmente, como na Enron, os gênios se recusavam a olhar as próprias deficiências. Collins nos conta que a cadeia de distribuição de gêneros alimentícios Kroger, que progredia de boa a excelente, encarou de forma valente os indícios de problemas nos anos 1970, que mostravam a extinção dos mercadinhos. 8 Enquanto isso, sua congênere IP, que já foi a maior organização varejista do mundo, fechou os olhos. Por exemplo, a IP abriu um novo tipo de loja, uma superloja, que parecia ser mais bem-sucedida do que o tipo antigo, mas logo a fechou. Não quiseram saber daquilo. Em contraste, a Kroger eliminou ou modificou todas as lojas isoladas que não se ajustavam ao novo modelo de superloja e no final dos anos 1990 tornou-se a principal cadeia de venda de alimentos do país. CIOR e o grande ego. Como o CEO e grande ego podem ter se tornado sinônimos? Se as pessoas mais discretas, de mindset de crescimento, são as verdadeiras impulsionadoras da indústria, por que tantas empresas procuram líderes míticos, ainda que possam se mostrar mais dedicados a si mesmos do que à empresa? A culpa é de Iacocca. Segundo James Surowiecki, num artigo da Slate, a ascensão de Iacocca mudou as empresas norte-americanas. 9 Antes dele, os tempos dos grandes chefes e magnatas pareciam ultrapassados. Na concepção do público, o CEO de uma empresa era um engravatado, bem tratado e bem pago, mas essencialmente inexpressivo e sem personalidade definida. Com Iacocca, isso mudou. Os jornalistas começaram a dar a executivos apelidos como o próximo J.P. Morgan, ou o próximo Henry Ford. E os executivos de mindset fixo começaram a querer se ajustar a esses rótulos. Surowiecki chega a atribuir a essa mudança os recentes escândalos, pois, à medida que essa tendência prosseguia, os CIOR foram se tornando super-heróis. Mas as pessoas que cultuam seu ego e buscam a próxima oportunidade de promover sua imagem não são as mesmas que impulsionam a saúde duradoura das empresas. Talvez Iacocca seja apenas um indivíduo carismático que esteja levando a culpa pelo declínio da civilização. Isso é justo. Vamos olhá-lo mais de perto, e também outros CIOR de mindset fixo, Albert Dunlap, da Scott Paper e da Sunbeam, Jerry Levin e Steve Casey, da Ultimate Warner, e Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, da Enron. Veremos que todos começam com a crença de que algumas pessoas são superiores, todos sentem a necessidade de provar e exibir a própria superioridade, todos utilizam seus subordinados para alimentar essa necessidade, em vez de promover o desenvolvimento dos funcionários, e todos acabam sacrificando suas empresas em função disso. O mindset fixo nos ajuda a compreender de onde vêm os egos gigantescos, como funcionam e por que acabam derrotando a si mesmos. Líderes de mindset fixo em ação. Iacocca, eu sou um herói. Warren Bennis, guru no tema da liderança, estudou os grandes líderes empresariais. 10 Eles afirmaram que sua intenção não era serem líderes. Não estavam interessados em se provar. Simplesmente fizeram aquilo de que gostavam, com tremendo ímpeto e entusiasmo, e deu no que deu. Iacocca não era assim. 11 Claro, amava a indústria automobilística, porém, mais do que isso, ansiava ser um manda-chuva na Ford. Queria a todo custo obter a aprovação de Henry Ford II, e adorava os aspectos régios de seu cargo. Essa era a medida pela qual ele se avaliava, as coisas que provariam que ele era alguém. Usei a palavra régios de propósito. Iacocca nos diz que a Casa de Vidro, como é conhecida a matriz da Ford, era um palácio, e Henry Ford era o rei. Mais do que isso, se Henry Ford era o rei, eu era o príncipe herdeiro. 12 Eu era o protegido especial de Sua Majestade. 13 Todos nós tínhamos uma boa vida na corte real. 14 Participávamos de algo melhor do que a primeira classe, a classe real. Havia garçons vestidos de paletós brancos em serviço o dia inteiro, e almoçávamos juntos no restaurante dos executivos. Diariamente vinham de avião da Inglaterra filés de linguado. Iacocca realizou grandes coisas na Ford, como a concepção e promoção do modelo Mustang, e sonhava em suceder Henry Ford como CEO da empresa. Mas Ford tinha outros planos e, para a grande raiva e assombro de Iacocca, finalmente o obrigou a sair. É interessante notar que Iacocca ficou chocado e nutriu uma ira duradoura contra Henry Ford. Afinal, ele vira Ford despedir executivos graduados, e ele próprio, Iacocca, também despedira muitos deles. Conhecia o jogo das grandes corporações. Mesmo assim, seu mindset fixo lhe tolhia a visão. Sempre conservei a ideia de que eu era diferente, que de alguma forma eu era mais inteligente, ou tinha mais sorte do que o resto. Nunca pensei que aquilo fosse acontecer comigo. Grifo meu. 15 A crença de sua aparente superioridade o cegara. Revelou-se então o outro lado do mindset fixo.
Ficou pensando se Henry Ford descobrir alguma deficiência nele. 16 Talvez não fosse realmente superior, e por isso não podia pedir para sair. Anos mais tarde, sua segunda mulher lhe disse que se conformasse. Você não imagina o favor que Henry Ford lhe fez. Ser despedido por Ford levou você à grandeza. Você está mais rico, mais famoso e mais influente por causa de Henry Ford. Agradeça a ele. 17 e poucos anos depois, ele se divorciou dela. Assim, o rei que o definirá como competente e valioso agora o rejeitava por ter falhas. Com energia feroz, Iacocca lançou-se na imensa tarefa de salvar as aparências, e junto com elas a Chrysler Motors. A Chrysler, que já tinha sido uma próspera rival da Ford, estava às portas da morte, mas Iacocca, como novo CEO, tratou rapidamente de contratar as pessoas certas, lançar novos modelos e agir junto ao governo para obter empréstimos salvadores. Poucos anos depois de sua saída humilhante da Ford, conseguiu escrever uma autobiografia triunfante e nela declarar: "Hoje, eu sou um herói." 18 Em pouco tempo, entretanto, a Chrysler estava novamente em dificuldades. 19 O mindset fixo de Iacocca não descansava. Ele precisava provar sua grandeza, a si mesmo, a Ford e ao mundo, sempre mais e mais. Passava horas em que deveria estar trabalhando para a empresa fazendo coisas que promoveriam sua imagem, e gastou dinheiro da empresa em coisas que impressionariam Wall Street e aumentariam o valor das ações da Chrysler. Mas fez isso em vez de investir em novos projetos de automóveis ou em aperfeiçoamentos industriais que manteriam a empresa rentável a longo prazo. Também se preocupava com a história, com a maneira pela qual seria julgado e lembrado, mas não direcionava essa preocupação para procurar desenvolver a empresa. Muito pelo contrário. Segundo um de seus biógrafos, preocupava-se com a possibilidade de que seus subordinados obtivessem crédito por novos projetos bem-sucedidos, e por isso hesitava em aprová-los. Quando a Chrysler começou a ter problemas, receou que seus subordinados fossem considerados os novos salvadores, e tratou de se livrar deles. Temia ser apagado da história da Chrysler e, por isso, aferrou-se desesperadamente ao cargo até muito tempo depois de já ter perdido a eficácia. Iacocca teve uma oportunidade de ouro para fazer diferença, deixar um importante legado. A indústria norte-americana de automóveis enfrentava o maior desafio de todos os tempos. Os carros japoneses importados conquistavam o mercado do país. Era simples, tinham melhor aparência e funcionavam melhor. Os funcionários de Iacocca haviam estudado detalhadamente a Honda e fizeram excelentes sugestões a ele. Mas, em vez de aceitar o desafio e produzir automóveis melhores, Iacocca, atolado em seu mindset fixo, respondia com críticas e desculpas. Passou à ofensiva, proferindo raivosos comentários contra os japoneses e exigindo que o governo norte-americano impusesse tarifas e cotas que os detivessem. Num editorial contra Iacocca, o New York Times advertiu: "A solução está em fabricar carros melhores neste país, e não em justificativas coléricas contra o Japão." 20 Iacocca tampouco se firmava como líder de seus operários. Na verdade, se encolhia, passando a ser o tirano isolado, mesquinho e punitivo que acusara Henry Ford de ser. Não apenas despedia os que o criticavam, mas pouco fazia para recompensar aqueles que tanto se sacrificaram para salvar a empresa. Mesmo quando estava obtendo lucros, não parecia ter muito interesse em compartilhá-los com eles. Os salários continuaram baixos, e as condições de trabalho, precárias. No entanto, quando a Chrysler entrou novamente em crise, ele manteve seu estilo opulento de vida. Gastou $2 milhões para reformar a suíte da empresa no Waldorf, em Nova York. Finalmente, enquanto ainda havia tempo para salvar a Chrysler, a diretoria encontrou uma forma de facilitar sua saída. Deram-lhe uma vultosa aposentadoria, encheram-no de opções para a compra de ações e mantiveram muitos de seus privilégios de executivo. Mas ele ficou fora de si de tanta raiva, em especial porque seu sucessor aparentemente geria bem a companhia. Assim, procurando recuperar o trono, juntou-se a uma tentativa hostil de apropriação, que punha em risco o futuro da Chrysler. 21 Não deu certo. Mas confirmou-se a suspeita de que ele colocava seu ego à frente do bem-estar da empresa. Iacocca vivia no mindset fixo. Embora tivesse começado amando a indústria automobilística e tendo ideias originais, a necessidade de provar sua superioridade passou a dominar seu prazer e sua criatividade, acabando por anulá-los. À medida que o tempo passava, e ele reagia cada vez menos aos desafios apresentados pelos competidores, recorreu às armas principais do mindset fixo: culpar os outros, encontrar justificativas e afastar críticos e rivais. E, como frequentemente acontece no mindset fixo, por causa de todas essas coisas, Iacocca perdeu o reconhecimento que tanto ambicionava. Quando os estudantes são reprovados ou os atletas perdem jogos, compreendem que pisaram na bola. Mas o poder dos CEOs lhes permite criar um mundo que funciona noite e dia para satisfazer sua necessidade de reconhecimento.
Permite que se cerquem unicamente das boas notícias sobre seu desempenho e sobre o sucesso da empresa, sem se importarem com os sinais de perigo. Isso, como sabemos, é a doença do CEO e um dos riscos do mindset fixo. Andei pensando ultimamente se a Coca se recuperou da doença do CEO. Ele está arrecadando dinheiro, e dando muito do seu, para pesquisas pioneiras sobre diabetes. Trabalha no desenvolvimento de veículos que respeitem o meio ambiente. É possível que, livre da tarefa de procurar se afirmar, agora, esteja interessado nas coisas a que realmente dá valor. Albert Dunlop, sou um superastro. Albert Dunlop salvou empresas moribundas, embora eu não esteja certa de que salvar seja a palavra mais adequada. 22 Ele não as preparou para prosperar no futuro. Ergueu-as a um ponto em que podia vendê-las com lucro, despedindo, por exemplo, milhares de trabalhadores. E realmente ganhou dinheiro. Conseguiu 100 milhões de dólares ao reformar e vender a Scott Paper. 100 milhões por pouco mais de 1 ano e meio de trabalho. Se eu mereci isso? É claro que sim. Sou um superastro em meu campo de atividade, assim como Michael Jordan no basquete e Bruce Springsteen no rock and roll. 23 E a Coca ainda falava em dar importância ao trabalho de equipe, ao papel dos pequenos funcionários e outras coisas boas. Albert Dunlop nem sequer fingia: se você é um homem de negócios, está nisso com um único objetivo: ganhar dinheiro. 24 Ele conta com orgulho um incidente ocorrido numa reunião com funcionários da Scott Paper. Uma mulher se levantou e perguntou: agora que a empresa está se recuperando, podemos voltar a fazer doações? 25 Ele respondeu: se você quiser dar do seu bolso, é problema seu e eu a incentivo a fazê-lo. Mas esta empresa existe para ganhar dinheiro. A resposta, em uma palavra, é não. Não estou aqui para dizer que o mundo dos negócios não trata de dinheiro, mas, mesmo assim, quero perguntar: por que Dunlop se preocupava tanto com ele? Deixemos que ele responda. Progredir no mundo se tornou para mim uma questão de amor próprio, como uma criança que procura provar que vale alguma coisa. Até hoje, continuo a achar que tenho de me provar e voltar a me provar. 26 E se ele precisa pôr-se à prova, precisa de uma medida. A satisfação dos empregados, a responsabilidade comunitária e as contribuições para a caridade não são boas medidas. Não podem ser reduzidas a um número que represente o valor que ele atribui a si mesmo. Mas os lucros dos acionistas podem. Em suas próprias palavras, o termo mais ridículo que se ouve hoje em dia nas reuniões de diretoria é stakeholders. 27 A palavra se refere aos empregados, à comunidade e a outras firmas, como fornecedores, com as quais uma empresa trata. Não se pode medir o sucesso por meio do interesse de um grande grupo de pessoas que de algum modo dependem da empresa. Mas pode-se medir o sucesso por meio da forma pela qual esse grupo progride. O percurso de longa distância não despertava o interesse de Dunlop. A tarefa de realmente aprender tudo a respeito de uma empresa e encontrar modos de fazê-la crescer não lhe dava a sensação de ser um super-herói. Eu acabava ficando entediado em todos os lugares onde estivesse. 28 Em seu livro, há um capítulo inteiro intitulado Como Impressionar os Analistas, mas não há nenhum que diga como se faz uma empresa funcionar. Em outras palavras, tudo se resume a Dunlop dando provas de sua genialidade. Em 1996, Dunlop assumiu o controle da Sunbelt. 29 Em seu típico estilo, o motosserra, ele fechou ou vendeu 2/3 das fábricas da Sunbelt e despediu metade dos 12 mil funcionários. Ironicamente, as ações da Sunbelt subiram tanto que isso acabou com seu plano de vender a empresa. Era cara demais para ser comprada. Agora ele tinha de administrar a firma. Agora tinha de fazer com que fosse rentável, ou pelo menos que parecesse rentável. Mas, em vez de consultar sua equipe ou descobrir o que era possível fazer, ele inflou as receitas, despediu os que o questionavam e ocultou a situação cada vez mais difícil da empresa. Menos de 2 anos depois do estrelato autoproclamado em seu livro, e 1 ano após uma revisão ainda mais autoelogiosa, Dunlop não resistiu e foi demitido. Quando saiu, a Sunbelt estava sendo investigada pela Comissão de Títulos e Valores e se esperava uma declaração de inadimplência técnica de um empréstimo bancário de 1,7 bilhão de dólares. Dunlop nada entendeu sobre Michael Jordan e Bruce Springsteen. Esses superastros chegaram ao topo e lá permaneceram por muito tempo porque estavam sempre se autoanalisando, enfrentavam os desafios e continuavam a crescer. Ao Dunlop se achava inerentemente superior, e por isso preferiu não aprender o que poderia tê-lo ajudado a ter sucesso. Os mais inteligentes da sala. Sim, parece que a história arrumou inevitavelmente de Coca aos magnatas da década de 1990, e ninguém exemplifica isso melhor do que Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, os chefões da Enron. Ken Lay, fundador da empresa, chairman e CEO, considerava-se um grande visionário. 30 Segundo Beta MC Lin e Peter Elkin,
autores de The Smartest Magazine The Room, os mais inteligentes da sala, Lei desprezava as pessoas que faziam a empresa funcionar. Tratava com desdém Rich Kinder, presidente da Enron, que arregaçava as mangas e tentava fazer com que a empresa atingisse suas metas. Kinder era quem tornava possível o estilo de vida principesco de Lei. Era também o único nas altas esferas da firma que constantemente perguntava se estavam enganando a si mesmos: estaremos fumando nossa própria maconha? Estaremos bebendo nosso próprio uísque? 31 Naturalmente, seus dias estavam contados, mas, à sua maneira sensata e astuta, ao partir, ele conseguiu comprar o único ativo da Enron que tinha valor intrínseco, os dutos de energia, que a empresa via com desprezo. Na metade de 2003, a empresa de Kinder tinha um valor de mercado de 7 bilhões de dólares. Embora estivesse concentrado na visão que tinha de si mesmo e na maneira opulenta pela qual queria sustentá-la, Lei desejava ser considerado um homem bom e reflexivo, com uma doutrina de respeito e integridade. 32 Mesmo quando a Enron alegremente consumia a vida de suas vítimas, ele escreveu para sua equipe: a rudeza, a insensibilidade e a arrogância não têm lugar aqui. Trabalhamos com clientes e possíveis clientes de maneira aberta, honesta e sincera. Assim como com a Coca e outros, a percepção, em geral, a percepção de Wall Street, era absolutamente importante. A realidade, nem tanto. Junto à Lei estava Jeff Skilling, sucessor de Rich Kinder como presidente-chefe de operações e, mais tarde, CEO. Skilling não era apenas inteligente, dele se dizia ser a pessoa mais inteligente que já conheci, de um brilho incandescente. No entanto, utilizava a capacidade mental não para aprender, mas para intimidar. Quando se achava mais inteligente do que os outros, o que acontecia quase sempre, tratava-os rudemente. Qualquer pessoa que discordasse dele simplesmente não era suficientemente inteligente para sacar. Um co-CEO, com excelente habilidade gerencial, foi chamado certa vez para ajudá-lo, numa época difícil da vida de Skilling, mas este o tratou com desprezo. Ronan sacou. 33 Quando analistas financeiros ou corretores de Wall Street procuraram pressionar Skilling para que fosse além de suas explicações ligeiras, ele os tratou como se fossem burros. Bem, isso é tão evidente. Como é que vocês não entendem? 34 Na maioria das vezes, os homens de Wall Street, sempre preocupados com seus próprios intelectos, fingiam compreender. Na qualidade de gênio da empresa, Skilling tinha confiança absoluta em suas ideias. Considerava-as tão boas que achava que a Enron deveria proclamar lucros tão logo ele ou seus auxiliares tivessem as ideias que deveriam gerar esses lucros. Essa é uma extensão radical do mindset fixo: meu gênio não apenas me define e me legitima. Também define e legitima a empresa. É isso que cria valor. Minha genialidade é lucro. Uau! Na verdade, foi assim que a Enron passou a funcionar. Como relatam MC Lin e Elkin, a Enron registrou milhões de dólares de lucro em certo negócio, antes que este tivesse gerado um níquel sequer de receita. 35 Claro que, depois do ato de criação, ninguém se preocupava com o acompanhamento. Isso não era tarefa digna deles. Por isso, com bastante frequência o lucro não acontecia. Se gênio e lucros eram a mesma coisa, não importava que às vezes executivos da Enron desperdiçassem milhões de dólares competindo uns com os outros. Como disse Amanda Martin, executiva da Enron, dar uma lição em um dos colegas era sinal de criatividade e grandeza. 36 Skilling não apenas se considerava mais inteligente do que qualquer outra pessoa, mas também achava que tinha mais sorte, como é a Coca. Segundo pessoas que o conheciam bem, achava-se capaz de derrotar as probabilidades. Por que se sentiria vulnerável? Nunca havia nada errado. Skilling ainda não admite que tenha ocorrido algo errado. O mundo simplesmente não o sacou. Colisão de dois gênios. Os gênios da casa também quase derrubaram a AOL e a Time Warner. 37 Steve Casey, da AOL, e Jerry Levin, da Time Warner, eram dois CEOs de mindset fixo que fundiram suas empresas. Consegue adivinhar o que aconteceu? Casey e Levin tinham muita coisa em comum. Ambos cultivavam uma aura de suprema inteligência. Ambos procuravam intimidar as pessoas com seu brilho. E todos sabiam que ambos costumavam reivindicar o que não mereciam. Como gênios da casa, nenhum deles queria ouvir reclamações, e ambos se dispunham a despedir quem não jogasse em equipe, isto é, quem não preservasse a fachada que haviam construído. Quando a fusão efetivamente ocorreu, a AOL tinha tantas dívidas que a outra empresa se viu às portas da falência. Você poderia pensar que os dois CEOs trabalhariam em conjunto, unindo esforços para salvar a empresa que haviam criado. Mas, ao contrário, cada qual tratou de aumentar seu poder pessoal. Levin foi o primeiro a cair, mas Casey continuava a não tentar fazer com que as coisas dessem certo. Com efeito, quando o substituto de Levin,
Richard Parsons mandou alguém cuidar de reerguer a AOL. Casey se opôs veementemente. Quem recuperasse a AOL ficaria com o mérito. Assim como fizera Iacocca, era melhor deixar que a empresa desabasse do que permitir que outro príncipe fosse coroado. Casey foi finalmente aconselhado a renunciar ao cargo, e ficou furioso. Como Iacocca, negou qualquer responsabilidade pelos problemas da empresa e jurou se vingar daqueles que tinham se voltado contra ele. Por causa dos gênios da casa, a AOL e a Time Warner terminaram o ano de 2002 com uma perda de quase 100 bilhões de dólares. Foi o maior prejuízo anual na história dos Estados Unidos. Invulnerável, invencível e merecedor. Iacocca, Dunlap, Lee Skilling, Casey e Levin. Eles nos mostram o que pode acontecer quando pessoas de mindset fixo passam a gerir empresas. Em cada caso, um homem brilhante colocou a companhia em perigo porque provar a si mesmo e a seu legado era o mais importante. Não eram pessoas perversas, no sentido comum da palavra. Não tinham intenção de prejudicar. Mas, em momentos críticos de decisão, optaram por aquilo que os faria se sentirem bem a seus olhos e aos olhos alheios, em vez de preferir o que seria melhor para os objetivos de longo prazo da empresa. Pôr a culpa em outros, esconder os erros, elevar artificialmente o preço das ações, esmagar rivais e críticos, espezinhar os pequenos, eram esses os procedimentos operativos que normalmente usavam. O que é fascinante é o fato de que, enquanto levavam suas empresas no caminho da ruína, todos esses líderes se sentiam invulneráveis e invencíveis. Em muitos casos, dedicavam-se a atividades altamente competitivas e enfrentavam ataques de rivais ferozes. Mas viviam uma realidade diferente. Era um mundo de grandeza e mérito. Kenneth Lay tinha um grande sentido de mérito. Mesmo na época em que ganhava milhões de dólares anuais na Enron, contraiu grandes empréstimos pessoais na empresa, deu emprego e contratos aparentes e usou os aviões da firma como se fossem de sua família. Mesmo nos anos difíceis da Chrysler, Iacocca organizava festas opulentas para a elite da empresa. Em todas elas, como um rei, dava a si mesmo um presente dispendioso, cuja fatura era mandada aos executivos. Falando dos dirigentes da AOL, um antigo funcionário afirmou: "Estamos falando de homens que se consideravam com direito a tudo. 38 Não admira que esses líderes acreditassem ser invencíveis, envoltos no manto da realeza, rodeados por aduladores que exaltavam suas virtudes e ocultavam os problemas. O mindset fixo criava neles um reino mágico no qual o brilho e a perfeição do rei eram constantemente confirmados. Com esse mindset, eles se sentiam completamente realizados. Por que iriam abandonar aquele reino e enfrentar a feia realidade das imperfeições e dos fracassos? Como diz Morgan M. Cole, em seu livro High Flyers, O Voando Alto 39. Infelizmente, muitas vezes as pessoas gostam das coisas que prejudicam seu crescimento. As pessoas gostam de utilizar suas qualidades para obter resultados rápidos e espetaculares, ainda que não estejam desenvolvendo as aptidões de que mais tarde necessitarão. Preferem acreditar que possuem as boas qualidades que todos afirmam, e não levar a sério, tanto quanto deveriam, suas deficiências. Não gostam de ouvir mais notícias nem de receber críticas. Há um tremendo risco em abandonar uma coisa que somos capazes de fazer bem para tentar dominar algo novo, e o mindset fixo faz com que isso pareça ainda mais arriscado. Chefes cruéis. MC Cole prossegue dizendo que, quando líderes se sentem inerentemente melhores do que os demais, podem começar a acreditar que é possível ignorar as necessidades e os sentimentos dos outros. Nenhum dos chefes de mindset fixo que examinamos tinha grande preocupação com as pessoas comuns, e muitos decididamente menosprezavam aqueles que se encontravam abaixo deles na hierarquia das empresas. Aonde isso leva? Sob o pretexto de manter os funcionários na linha, esses chefes são capazes de maltratá-los. Iacocca fazia brincadeiras cruéis com seus executivos, a fim de fazê-los perder o prumo. Os colegas de Jerry Levin, da Time Warner, o equiparavam ao brutal imperador romano Calígula. Skilling era conhecido por ridicularizar rudemente os menos inteligentes do que ele. Harvey Ornein, especialista em liderança corporativa, escreve em seu livro Brutal Bosses, Chefes Cruéis, que esse tipo de abuso representa o desejo dos chefes de realçar sua própria sensação de poder, competência e valor, à custa dos subordinados. Ponto 40 Lembram-se de que verificamos em nossos estudos como as pessoas de mindset fixo procuram comparar-se com pessoas em pior situação do que elas. O princípio é o mesmo, mas há uma diferença importante: esses chefes têm o poder de colocar as pessoas em situação pior. E, quando o fazem, sentem-se melhor consigo mesmos. Ornein descreve Paul Casaria, antigo CEO da Sunbelt Monster. 41 Ele se considerava um perfeccionista, mas isso era apenas um eufemismo para alguém que trata mal os demais. Quando se irritava com os subordinados, lhes atirava objetos. Um dia,
Por haver desagradado o casaria, o auditor virou alvo de um jarro de suco de laranja. Às vezes, as vítimas são pessoas que os chefes consideram menos talentosas. Isso pode alimentar seu senso de superioridade. Mas, frequentemente, as vítimas são os mais competentes, porque são os que representam a maior ameaça a um chefe de mindset fixo. Um engenheiro de uma grande construtora de aviões entrevistado por Ornein se referiu assim a seu chefe: seus alvos eram geralmente aqueles entre nós que éramos mais competentes. Quer dizer, se alguém realmente se preocupa com nosso desempenho, não vai atormentar os que estão trabalhando melhor. 42 Mas é o que fazem aqueles que na verdade se preocupam com a própria competência. Quando os chefes humilham os demais, há uma mudança no ambiente. Tudo começa a girar em torno da satisfação do chefe. Em empresas feitas para vencer, Collins nota que, em muitas das empresas usadas para comparação, as que não evoluíram de boas para excelentes, ou que o fizeram e se desvalorizaram novamente, o líder se tornava a principal causa de preocupação. 43 No momento em que um líder faz com que ele próprio se torne a principal realidade com que se importam as pessoas, em vez de fazer com que a principal realidade seja a própria realidade, temos uma receita para a mediocridade, ou coisa pior. Nas décadas de 1960 e 1970, o Banco Chase Manhattan era presidido por David Rockefeller, um líder excessivamente controlador. Segundo Collins e Porras, no livro Feitas para Durar, seus gerentes viviam diariamente assustados com a perspectiva de sua desaprovação. 44 Ao fim de cada dia, suspiravam de alívio. Que bom! Mais um dia se passou e não estou em apuros. Mesmo muito depois de seu auge, os principais gerentes hesitavam em apresentar uma ideia nova porque, talvez David não goste. Collins e Porras relatam que Ray McDonald, da Burroughs, ridicularizava publicamente os gerentes pelos erros que cometessem, a ponto de inibir as inovações. 45 Em consequência, embora a Burroughs estivesse à frente da IBM nos estágios iniciais da indústria de computação, a empresa acabou ficando ultrapassada. O mesmo aconteceu com a Texas Instruments, outra empresa líder nesses animadores estágios iniciais da indústria de computação. 46 Quando não gostavam de uma apresentação, Mark Shepard e Fred Busse davam gritos, batiam na mesa, insultavam o apresentador e atiravam objetos. Não admira que seus funcionários perdessem o espírito empreendedor. Quando os chefes se tornam controladores e abusivos, colocam todos no mindset fixo. Isso significa que, em vez de aprender, crescer e levar a empresa adiante, todos passam a se preocupar com o fato de estarem sendo julgados. O processo começa com o medo do chefe de ser julgado e acaba se transformando no medo que todos passam a sentir de serem avaliados. Dificilmente a coragem e a inovação sobrevivem ao mindset fixo de uma empresa. Líderes de mindset de crescimento em ação. Andrew Carnegie disse certa vez: desejo ter como epitáfio: aqui jaz um homem que teve a sabedoria de trazer para seu serviço gente que sabia mais do que ele. 47 Bem, vamos abrir a janela e deixar entrar um pouco de ar. O mindset fixo é muito opressivo. Mesmo quando esses líderes estão correndo pelo globo em recepções com figurões internacionais, seu mundo sempre parece pequeno e contido, porque suas mentalidades estão sempre concentradas em uma coisa: reconheçam-me. Quando entramos no mundo dos líderes de mindset de crescimento, tudo muda. Ilumina-se, expande-se, enche-se de energia, de possibilidades. Você pode pensar: ora, isso parece divertido. Nunca me passou pela cabeça dirigir uma empresa, mas, quando fiquei sabendo o que esses líderes tinham feito, pareceu-me a coisa mais excitante do mundo. Selecionei 3 dentre eles para examinar, em contraste com os de mindset fixo. Escolhi Jack Welch, da General Electric, porque é uma figura mítica, com um ego que ele controla. Não se trata de uma pessoa direta, mas naturalmente discreta, que pensa no crescimento. Também escolhi Lou Gerstner, o homem que veio salvar a IBM, e Annie Mulcahy, a mulher que fez a Xerox reviver, como figuras contrastantes com relação a Alfred Dunlop, também especialista em recuperação. Jack Welch, Lou Gerstner e Annie Mulcahy são também fascinantes por haverem transformado suas empresas. Conseguiram isso eliminando o mindset fixo e elegendo em seu lugar uma cultura de crescimento e trabalho de equipe. Ver Gerstner e a IBM é como observar a Aeron transformada na meca do mindset de crescimento. Como eram líderes que possuíam mentalidade de crescimento, começaram pela crença no potencial e no desenvolvimento humanos, tanto nos deles próprios quanto nos de outras pessoas. Em vez de usar a firma como veículo para a própria grandeza, usaram-na como máquina de crescimento, para si mesmos, os empregados e a empresa como um todo. Warren Bennis disse que muitos chefes são entusiasmados e entusiasmantes, mas não avançam para lugar algum. 48 Essas pessoas, não falam como nobres. Falam em trajetos. Trajetos inclusivos, cheios de aprendizado e de satisfação. Jack, ouvir, dar crédito e instruir.
Quando Jack Welch assumiu a GE em 1980, a empresa estava avaliada em 14 bilhões de dólares. 49 20 anos depois, Wall Street estimou-a em 490 bilhões. Era a empresa mais valiosa do mundo. A revista Fortune considerou Welch o mais universalmente admirado, estudado e imitado entre os CEOs de seu tempo. É impossível calcular seu impacto econômico total, mas deve ser um impressionante múltiplo de seu desempenho na GE. 50 Para mim, o mais impressionante foi um artigo na página de opinião do New York Times de autoria de Steve Bennett, CEO da Intuit. 51 Aprendi a instruir os funcionários quando estive na General Electric com Jack Welch. Ele se dirigia diretamente ao funcionário que estivesse na linha de frente a fim de saber o que estava acontecendo. Em certo momento, no início da década de 1990, eu o vi em uma fábrica de refrigeradores em Louisville. Ele foi diretamente à linha de montagem para ouvir o que eles tinham a dizer. Converso frequentemente com os empregados da linha de frente. Aprendi isso com Jack. Essa citação é eloquente. Jack era evidentemente um homem ocupado. Um homem importante. Mas não dirigia a empresa como fazia a Coca, a partir da luxuosa sede, onde seus contatos mais frequentes eram com os garçons de luvas brancas. Welch nunca deixou de visitar as fábricas e ouvir os trabalhadores. Estes eram pessoas que ele respeitava, com as quais aprendia e que, em troca, ele instruía. Há também a ênfase no trabalho em equipe, e não no régio, eu. Na sua autobiografia, percebe-se desde o início, já na dedicatória e na nota do autor, que alguma coisa nele é diferente. Não é o Eu sou um herói de Lee Iacocca ou Eu sou um superastro, de Alfred Dunlop, embora pudesse facilmente reivindicar ambos os títulos. Em vez disso, ele diz, detesto ter de usar a primeira pessoa. Quase tudo o que fiz na vida foi realizado junto com outras pessoas. Por favor, lembrem-se de que, cada vez que virem a palavra eu nestas páginas, isso se refere a todos aqueles colegas e amigos e alguns que eu possa ter deixado escapar. 52 Ou, essas pessoas encheram minha jornada de grande alegria e aprendizado. Frequentemente fazem com que eu pareça melhor do que sou. 53 Já percebemos que o eu dos CEOs famintos por reconhecimento se transforma no nós do líder de mindset de crescimento. É interessante reparar que, antes que Welch conseguisse eliminar da empresa o mindset fixo, foi preciso erradicá-lo de si próprio. E, creiam, foi preciso muito esforço. Ele nem sempre foi o líder que aprendeu a ser. Em 1971, era candidato a uma promoção, e o chefe de recursos humanos da GE redigiu um memorando cauteloso. 54 Registrou que, apesar dos muitos pontos fortes de Welch, a promoção dele tem mais riscos do que o normal. Prosseguiu dizendo que Welch era arrogante, não sabia receber críticas e se apoiava demasiadamente em seu talento em vez de em seu esforço e em sua competente equipe. Não eram bons sinais. Felizmente, cada vez que o sucesso lhe subiu à cabeça, alguém o advertiu. Um dia, o jovem Dr. Welch, muito bem vestido num terno chique, entrou em seu novo conversível. 55 Tratou de fechar a capota e recebeu em cheio um jato de óleo escuro e pegajoso, que lhe arruinou tanto o terno quanto a pintura de seu querido automóvel. Lá estava eu, me achando um grande homem, e rapidamente veio a advertência que me levou de volta à realidade. Foi uma lição importante. Há um capítulo inteiro, intitulado Muito Cheio de Mim, que fala da época em que tratava de aquisições e achava que não era capaz de errar. Então comprou a empresa Kidder, Peabody, um banco de investimentos em Wall Street, cuja cultura era semelhante à da Enron. Foi um desastre que fez a GE perder centenas de milhões. Nunca esqueci a experiência com a Kidder. 56 Ela ensinou-lhe que há uma diferença muito tênue entre autoconfiança e orgulho exagerado. Dessa vez, o orgulho venceu e me deu uma lição que jamais esquecerei. O que ele aprendeu foi o seguinte: a verdadeira autoconfiança é a coragem de se abrir, acolher as mudanças e as novas ideias, qualquer que seja sua fonte. 57 A verdadeira autoconfiança não se reflete num título, num terno caro, num belo carro ou numa série de aquisições. Reflete-se em seu mindset, sua disposição para crescer. Bem, a humildade é um começo, mais que dizer das habilidades gerenciais. A partir de suas experiências, Welch compreendeu cada vez mais o tipo de líder que desejava ser, um gerente voltado para o crescimento, um guia, e não um juiz. Quando era um jovem engenheiro na GE, certa vez causou uma explosão química que arrancou o telhado do prédio em que trabalhava. 58 Emocionalmente abalado pelo que acontecerá, foi dirigindo o carro 160 km até a sede da empresa, a fim de enfrentar seus superiores e explicar o sucedido. Mas, ao chegar, foi recebido de maneira compreensiva e alentadora. Nunca se esqueceu disso. A reação de Charlie me causou profunda impressão.
Se estivermos gerenciando pessoas que evidentemente se afligem com um erro, nossa tarefa é ajudá-los a atravessar a má fase. Aprendeu como selecionar pessoas, segundo seu mindset e não pelo seu pedigree. Inicialmente, os títulos acadêmicos o impressionavam. Contratou engenheiros diplomados pelo MIT, por Princeton e pela Caltech. Mas, depois de algum tempo, percebeu que o mais importante não era isso. Acabei compreendendo que o que realmente procurava eram pessoas com paixão e desejo de realizar. O currículo não me dizia muita coisa sobre esse apetite interior. 59 chegou então a chance de ser o CEO. Cada um dos 3 candidatos precisava convencer o presidente em exercício de que era o melhor para assumir o cargo. Welch fez sua campanha com base em sua capacidade de crescimento. Não afirmou ser um gênio nem que era o maior líder que já existira. Prometeu desenvolvimento. Obteve o cargo e cumpriu a promessa. Abriu imediatamente um diálogo e os canais para receber feedbacks honestos. Tratou rapidamente de perguntar aos executivos do que gostavam e do que não gostavam na empresa e o que achavam que era preciso mudar. Sim, eles foram surpreendidos. Na verdade, estavam tão habituados a adular os chefes que nem sequer conseguiam pensar nas respostas àquelas perguntas. Em seguida, Welch fez saber sua doutrina: esta empresa tem a ver com crescimento, e não com presunção. Acabou com o elitismo, ao contrário de nossos líderes de mindset fixo. Certa tarde, deu uma palestra em um clube frequentado pela elite de executivos da GE.60. Aquele era o lugar onde os inovadores e os que tinham ideias deveriam ser vistos e ouvidos. Para surpresa deles, não os elogiou. Disse: não encontrei nada de valioso naquilo que vocês estão fazendo. Então, pediu-lhes que pensassem em funções que fizessem mais sentido para eles e para a empresa. Um mês depois, o presidente do clube procurou Welch, trazendo uma sugestão: transformar o clube em uma força de voluntários para a comunidade. Depois de 20 anos, esse programa, aberto a todos os funcionários, já possuía 42 mil membros. Gerenciavam programas de ensino em escolas dos bairros pobres e construíam parques, playgrounds e bibliotecas em comunidades carentes. Agora contribuíam para o crescimento alheio, e não para seus próprios egos. Livrou-se dos chefes cruéis. E a Coca tolerava e até mesmo admirava chefes desse tipo, capazes de fazer com que os trabalhadores produzissem. Serviam para o que ele queria. Welch admitiu que muitas vezes também fingia ignorar a existência de tais chefes. Mas, na organização que agora tinha em mente, não poderia mais fazer isso. Diante de 500 gerentes, expliquei por que pedia 4 funcionários que saíssem da empresa no ano anterior, embora seu desempenho financeiro fosse adequado. Pedi que fossem embora por não praticarem nossos valores. 61 A maneira correta de aumentar a produtividade era o aconselhamento, e não o terror. Valorizava o trabalho em equipe, e não a genialidade individual. Durante muitos anos, a GE, assim como a Enron, recompensaram o autor único de uma ideia, mas agora Welch passou a recompensar a equipe que punha a ideia em funcionamento. Em consequência, os líderes foram estimulados a compartilhar com suas equipes o reconhecimento pelas ideias, e a não receber sozinhos todo o crédito. Isso fez grande diferença na maneira pela qual nos relacionávamos uns com os outros. 62 Jack Welch não foi uma pessoa perfeita, mas estava dedicado ao crescimento. Essa devoção manteve seu ego sob controle, conservou-o ligado à realidade e em contato com sua humanidade. Afinal, fez com que seu trajeto fosse próspero e gratificante para milhares de pessoas. Erradicar o mindset fixo. No final da década de 1980, a IBM tinha se transformado em uma Enron. Exceto por isto, a diretoria percebeu que a empresa estava com problemas. A cultura dominante era de condescendência e elitismo. No interior da empresa, imperava a velha síndrome: nós somos nobres, mas eu sou mais nobre do que você. Não havia trabalho de equipe, somente guerrilhas. Havia contratos, mas não acompanhamento. Ninguém se preocupava com os clientes. Mas isso talvez não tivesse tido importância se os negócios não estivessem sofrendo em decorrência. Em 1993, os executivos da IBM procuraram Lou Gerstner e pediram-lhe que viesse ser o novo CEO. Ele recusou. Pediram novamente. Você deve isso ao país. Vamos falar com o presidente Clinton para que lhe diga que aceite. Por favor, por favor, por favor. Queremos exatamente o mesmo tipo de estratégia e mudança de cultura que você operou na American Express e na RJR. 63 Ele acabou cedendo, embora não soubesse bem porquê. Mas agora a IBM tinha um líder que acreditava no crescimento pessoal e em criar uma cultura empresarial que o promovesse. Como fez para produzir isso na IBM? Primeiro, como fizera Welch, abriu os canais de comunicação verticais e horizontais da empresa. 6 dias depois de chegar,
mandou um memorando a cada empregado da IBM, dizendo: durante os próximos meses, pretendo visitar todas as seções e escritórios que eu puder. E, sempre que possível, quero conhecer muitos de vocês para ver como podemos, juntos, fortalecer a empresa. 64 dedicou a ele seu livro. Este livro é dedicado aos milhares de funcionários da IBM que nunca abandonaram sua empresa, seus colegas e a si mesmos. São eles os verdadeiros heróis da reinvenção da IBM. 65 atacou o elitismo, como fizera Welch. À semelhança da Enron, toda a cultura se resumia na busca de status pessoal dentro da firma. Gestre dissolveu a comissão de gerência, o mais elevado núcleo de poder dos executivos da IBM, e frequentemente procurou competência fora dos altos escalões. No mindset de crescimento, não é apenas um grupo selecionado que tem algo a oferecer. A hierarquia significa muito pouco para mim. Vamos reunir em volta de uma mesa as pessoas que podem ajudar a resolver um problema, qualquer que seja a sua posição. 66 em seguida. O trabalho em equipe. Gessner demitiu os políticos, os que se entregavam a intrigas internas, e recompensou os que ajudavam seus colegas. Impediu que as divisões da IBM se prejudicassem entre si diante dos clientes para fazer negócios por conta própria. Passou a basear as gratificações dos executivos mais no desempenho geral da empresa do que no de suas unidades específicas. A mensagem era: não queremos coroar alguns príncipes, precisamos trabalhar como uma equipe. Assim como na Enron, a obtenção de um contrato era valorizada, o restante era considerado sem importância. Gessner ficou abismado com a constante falta de acompanhamento dos contratos e das decisões e com a ilimitada tolerância da empresa com esse estado de coisas. Exigiu e inspirou uma execução melhor. A mensagem era: a genialidade não é suficiente, precisamos executar a tarefa. Finalmente, Gessner concentrou-se no cliente. Os clientes da IBM se sentiam traídos e estavam irritados. A empresa voltará-se tanto para si mesma que já não atendia às necessidades deles em matéria de computadores. Estavam também em desacordo com os preços. Sentiam-se frustrados com a burocracia na IBM e irritados porque ela não os ajudava a integrar seus sistemas. Numa reunião com 175 gerentes de tecnologia da informação das maiores empresas do país, Gessner anunciou que a IBM passaria a colocar o cliente em primeiro lugar e sustentou o que dizia anunciando um corte drástico nos preços dos computadores mainframe. A mensagem era: não somos uma realeza hereditária, servimos para a satisfação dos clientes. No final dos primeiros e árduos meses, Gessner recebeu um boletim de Wall Street que dizia: nada aconteceu com as ações da IBM porque ele nada fez. 67 Decepcionado, mas sem se deixar abater, Gessner prosseguiu sua campanha contra a nobreza e recuperou a IBM de sua experiência quase fatal. Essa foi a corrida de 100 metros. Nesse ponto, Dunlop pegaria seu dinheiro e escaparia. O que havia a fazer era tarefa ainda mais difícil: manter essas diretrizes, enquanto a IBM recuperava a liderança na indústria do ramo. Essa era a maratona. Quando Gessner devolveu a IBM a seus executivos, em março de 2002, o valor das ações aumentara 800%, e a IBM era a primeira no mundo em serviços de tecnologia da informação, hardware, avanços em software, excluídos os computadores pessoais, e chips para computadores projetados sob medida de alto desempenho. E o mais importante, a IBM voltava a definir o rumo futuro da indústria. Aprendizado, firmeza e compaixão. Se a IBM tivesse dívidas de 17 bilhões de dólares e classificação de crédito destruída, fosse objeto de uma investigação da Comissão de Títulos e Valores e suas ações tivessem caído de 63,69 dólares para 4,43 cada uma, que empresa seria? A Xerox. Foi essa Xerox cuja direção Annie Mulcahy assumiu em 2000.68. Não somente a empresa não se diversificara, mas já não conseguia sequer vender suas copiadoras. 3 anos depois, porém, a Xerox teve 4 trimestres consecutivos de lucros, e em 2004 a Fortune afirmou que Mulcahy havia realizado a melhor operação de recuperação desde Lou Gerstner. 69 Como ela conseguiu isso? Mulcahy entrou um incrível clima de aprendizado, transformando-se na CEO de que a Xerox precisava para sobreviver. Ela e seus principais colaboradores, como Ursula Barnes, aprenderam as minúcias de todos os aspectos dos negócios. Por exemplo, como explica Betsy Maurice, da Fortune, Mulcahy fez o curso completo de balancetes. 70 Aprendeu tudo sobre dívidas, estoques, impostos e moeda, de maneira a ser capaz de prever o impacto de cada decisão sua no balanço da empresa. Todos os fins de semana, ela levava para casa volumosos fichários e os estudava como se fosse fazer uma prova final na segunda-feira. Quando assumiu o comando, os funcionários das unidades da Xerox não conseguiam lhe dar respostas simples sobre o que tinham, o que vendiam ou quais eram suas funções. Ela se tornou a CEO que sabia todas essas respostas, ou onde ir buscá-las.
Ela era rigorosa. 71 Dizia a todos a verdade nua e crua que precisavam conhecer, como, por exemplo, que o modelo de negócios da Xerox não era viável ou que a empresa estava prestes a ficar sem recursos financeiros. Cortou em 30% o número de empregados, mas não era a motosserra. Em vez disso, aguentou o impacto emocional de suas decisões, caminhando pelos corredores, conversando com os funcionários e dizendo-lhes: "Sinto muito." Era firme, mas compassiva. Com efeito, acordava no meio da noite preocupada com o que aconteceria aos empregados restantes e aos aposentados, caso a empresa falisse. Preocupava-se constantemente com o moral e o desenvolvimento de seus funcionários, tanto que, mesmo com os cortes, se recusou a sacrificar as partes maravilhosas e originais da cultura da Xerox. A Xerox era conhecida em toda a indústria do ramo como a empresa que dava festas de aposentadoria e patrocinava reuniões de aposentados. Como os funcionários lutavam ombro a ombro com ela, Mukai recusou-se a abolir os aumentos de salários, num gesto destinado a elevar o moral. Permitia que faltassem ao trabalho no dia do aniversário. Queria salvar tanto o corpo quanto o espírito da Xerox, não para si própria ou para seu ego, mas para todos os que se esforçavam ao máximo em favor da empresa. Depois de trabalhar arduamente durante 2 anos, Mukai viu sua foto na revista Time junto às dos famosos dirigentes da Tico e da Odcom, responsáveis por 2 dos maiores desastres de gerência empresarial de nosso tempo. 72 No entanto, um ano depois, ela percebeu que sua dedicação finalmente estava dando resultados, quando um dos membros da diretoria, e CEO da Procter & Gamble, lhe disse: "Nunca imaginei que voltaria a me orgulhar de ter meu nome ligado a esta empresa." Eu estava enganado. 73 Mukai estava vencendo a corrida de 100 metros. Agora vinha a maratona. Poderia a Xerox ganhá-la também. Talvez tivesse descansado sobre os louros por muito tempo, resistindo à mudança e perdendo várias oportunidades. Ou talvez o mindset de crescimento, a missão de Mukai de transformar a si mesma e a empresa, pudesse salvar mais uma instituição norte-americana. Jack, Lou e Annie, 3 líderes confiantes no crescimento, repletos de paixão, acreditando que a liderança é feita de crescimento e paixão, e não de brilho. Ao final de tudo, os líderes de mindset fixo estavam cheios de amargura, mas os de mindset de crescimento estavam repletos de gratidão. Olhavam agradecidos para seus funcionários, que haviam tornado possível sua fantástica trajetória. Consideravam, nos seus verdadeiros heróis. CEO é sinônimo de sexo masculino. Quando vemos os livros escritos pelos CEOR, ou a respeito deles, achamos que isso é verdade. Os líderes de bom a excelente retratados por Jim Collins, e seus líderes não tão competentes, usados como comparação, eram todos homens. Talvez isso seja porque os homens têm estado no topo há mais tempo. Há alguns anos, seria difícil pensar em mulheres no cargo mais elevado de uma grande empresa. Com efeito, muitas das mulheres que dirigiram grandes empresas tiveram de criá-las, como Mary Kay Ash, magnata de cosméticos, Martha Stewart ou Oprah Winfrey. Ou então herdá-las, como Katharine Graham, ex-diretora do jornal Washington Post. As coisas estão começando a mudar. As mulheres hoje em dia detêm mais posições importantes nas grandes empresas. 74 Já foram CEOR não apenas da Xerox, mas também do eBay, da Hewlett-Packard, da MTV Networks, que pertence à Viacom, da Time, Inc., que faz parte da Time Warner, da Lucent Technologies e da Hit Aid. No Citigroup, PepsiCo e Verizon, tem havido mulheres presidentes ou diretoras financeiras. Com efeito, a revista Fortune chamou Meg Whitman, do eBay, talvez, a melhor CEO dos Estados Unidos, na empresa mais quente do mundo. 75 Pode ser que dentro de alguns anos eu seja capaz de escrever todo este capítulo tendo mulheres como personagens principais. Por outro lado, espero que não. Espero que em poucos anos seja difícil encontrar líderes com mindset fixo, homens ou mulheres, na direção de nossas empresas mais importantes. Um estudo sobre processos de grupo. O pesquisador Robert Wood e seus colegas realizaram outro excelente estudo. 76 Desta vez criaram grupos de gerência, 30 equipes com 3 pessoas em cada. Metade dos grupos tinha 3 pessoas de mindset fixo, e a outra metade, 3 de mindset de crescimento. Os de mindset fixo acreditavam que as pessoas possuem certo grau de capacidade gerencial e não podem fazer muito para mudar esse panorama. Em contraste, os de mindset de crescimento acreditavam que as pessoas podem mudar substancialmente sua capacidade básica para dirigir outras pessoas. Assim, um dos grupos achava que se possuíam ou não as qualidades, o outro acreditava que as qualidades podem se desenvolver com a experiência.
Cada um dos grupos já trabalhava havia algumas semanas quando receberam a tarefa conjunta que já mencionei antes, uma tarefa complexa de gerência na qual tinham de dirigir uma organização simulada, uma empresa de móveis. Você se recorda de que nessa tarefa é preciso adequar as pessoas às funções e motivá-las para obter o máximo de produtividade. Mas, então, em vez de trabalhar individualmente, os membros dos grupos podiam debater suas escolhas e o retorno que obtinham, trabalhando juntos para aperfeiçoar as decisões. Os grupos de mindset fixo e de mindset de crescimento partiram com a mesma capacidade, mas, à medida que o tempo passava, os de mindset de crescimento funcionaram visivelmente melhor do que os outros. E a diferença foi aumentando quanto mais se estendia o tempo em que trabalhavam. Novamente, os de mindset de crescimento aproveitaram seus erros e suas avaliações muito mais do que os de mindset fixo. Mais interessante, no entanto, foi a maneira pela qual os grupos funcionaram. Os membros dos grupos de mindset de crescimento davam opiniões e expressavam desacordo com muito mais franqueza, quando tratavam das decisões gerenciais tomadas. Todos participavam do processo de aprendizado, nos grupos de mindset fixo, que se preocupavam com quem era inteligente ou burro ou com a desaprovação de suas ideias. Esse debate aberto e produtivo não aconteceu. Em vez disso, parecia mais um pensamento de grupo. Pensamento de grupo versus nós pensamos. No início da década de 1970, Irving Janis popularizou o termo group thinking, ou pensamento de grupo. 77 Isso ocorre quando todos os membros de um grupo começam a pensar de forma parecida. Ninguém discorda. Ninguém assume atitude crítica. Isso pode levar a decisões catastróficas, e, como sugere o estudo de Wood, muitas vezes é produto de mindset fixo. O pensamento de grupo pode ocorrer quando as pessoas confiam demais em um líder talentoso ou genial. Foi isso que levou à desastrosa invasão da Baía dos Porcos, o plano secreto e mal arquitetado dos Estados Unidos para invadir Cuba e derrubar Castro. Os conselheiros do presidente Kennedy, normalmente astutos, não avaliaram bem a situação. Por quê? Porque o consideravam extraordinário e tudo o que fizesse somente poderia ter êxito. Segundo Arthur Schlesinger, uma pessoa de dentro da Casa Branca, os homens que rodeavam Kennedy tinham absoluta fé em sua capacidade e em sua sorte. Tudo tinha dado certo para ele desde 1956. Contra todas as probabilidades, ganhará a indicação para a candidatura e a eleição. Todos à sua volta acreditavam que ele possuía o toque de Midas e que não poderia perder. 78 Schlesinger diz ainda, se algum conselheiro graduado tivesse se oposto àquela aventura, creio que Kennedy a teria cancelado. Mas ninguém se manifestou contrário a ela. 79 Para impedir que algo semelhante acontecesse, Winston Churchill organizou um departamento especial. 80 Outros poderiam ter admiração reverencial por sua personalidade titânica, mas a função do departamento, segundo relata Jim Collins, era dar a Churchill todas as más notícias. Assim Churchill podia dormir tranquilo, sabendo que o pensamento de grupo não tinha levado a uma falsa sensação de segurança. O pensamento de grupo pode acontecer quando o grupo se deixa levar por seu próprio brilho e superioridade. Os executivos da Enron acreditavam que, por serem brilhantes, todas as suas ideias eram brilhantes. Nada jamais daria errado. Um consultor externo perguntou várias vezes ao pessoal da Enron, onde vocês acham que reside sua vulnerabilidade? 81 Ninguém respondeu. Ninguém sequer entendeu a pergunta. Chegamos a um ponto, disse um dos altos executivos, em que pensávamos ser a prova de bala. 82 Alfred P. Sloan, e CEO da General Motors, apresenta um agradável contraste. 83 Ele presidia um grupo de formuladores de política em alto nível, que parecia haver chegado a um consenso. Senhores, disse ele, entendo que todos estão de completo acordo com a decisão a ser tomada. Nesse caso, proponho que adiemos novos debates sobre este tema até nossa próxima reunião, a fim de nos dar tempo de desenvolver um desacordo e talvez chegarmos a compreender melhor toda a situação. Heródoto, que escreveu no século V a.C., relata que os antigos persas utilizavam uma variante da técnica de Sloan, a fim de impedir o pensamento de grupo. 84 Sempre que um grupo chegava a uma decisão estando sóbrios, voltavam a considerá-la mais tarde, quando estavam bêbados. O pensamento de grupo também pode acontecer quando um líder de mindset fixo castiga os que discordam dele. Pode ser que as pessoas não deixem de pensar criticamente, mas deixam de se manifestar de maneira crítica. E a Coca procurava calar quem criticasse suas ideias e decisões, ou se livrar deles. Afirmou que os novos carros, de formas mais arredondadas, pareciam batatas voadoras, o que encerrou a discussão. 85 Ninguém pôde discordar, e os carros quadrados da Chrysler foram perdendo fatias cada vez maiores do mercado. David Packard, por outro lado,
deu uma medalha a um funcionário por haver discordado dele. 86 O cofundador da Hewlett-Packard conta essa história. Há vários anos, num laboratório da empresa, um jovem engenheiro recebeu ordem de abandonar o desenvolvimento de um monitor no qual trabalhava. Em resposta, ele saiu de férias, viajando pela Califórnia e visitando clientes em potencial para mostrar-lhes o monitor e avaliar seu interesse. Os clientes adoraram a inovação, e ele continuou a desenvolvê-la, acabando por convencer seu gerente a colocá-la em produção. A Hewlett-Packard vendeu mais de 17 mil desses monitores e colheu receitas de 35 milhões de dólares. Mais tarde, numa reunião de engenheiros da empresa, Packard deu ao jovem uma medalha por extraordinária irreverência e rebeldia além dos limites normais dos deveres de um engenheiro. Há muitas maneiras pelas quais o mindset fixo cria o pensamento de grupo. Os líderes são considerados deuses que nunca se enganam. Um grupo pode arrogar-se talentos e poderes especiais. Os líderes suprimem o desacordo, a fim de inflar seus egos. Ou, então, os funcionários concordam com os líderes para conseguir-lhes o reconhecimento. Por isso o mindset de crescimento é muito importante no momento de tomar as grandes decisões. Como demonstrou Robert Wood em seu estudo, o mindset de crescimento, ao libertar as pessoas das ilusões ou da carga da aptidão fixa, leva a um debate pleno e aberto das informações disponíveis e à tomada de decisões sensatas. A geração elogiada chega ao mercado de trabalho. Teremos problemas para encontrar líderes no futuro. Hoje, em qualquer revista ou estação de rádio ouvimos falar sobre o problema dos elogios no local de trabalho. 87 Poderíamos ter percebido isso antes. Falamos sobre todos os pais bem-intencionados que tentaram elevar a autoestima dos filhos dizendo para eles o quanto são inteligentes e talentosos. E falamos sobre todos os efeitos negativos desse tipo de elogio. Bem, esses filhos do louvor já entraram no mercado de trabalho, e com certeza muitos podem não funcionar sem ter um rótulo para cada movimento. Em vez de bônus anuais, algumas empresas estão dando bônus trimestrais ou mesmo mensais. Em vez de funcionário do mês, é funcionário do dia. As empresas estão contratando consultores para ensiná-los como melhor recompensar essa geração superelogiada. Temos agora uma força de trabalho cheia de pessoas que precisam de reafirmação constante e que não podem ser criticadas. Essa não é uma receita de sucesso nos negócios, onde assumir riscos, mostrar persistência e corrigir os erros são fatores essenciais. Por que as empresas perpetuam o problema? Por que estão mantendo as mesmas práticas equivocadas dos pais que superelogiam, e ainda pagando a consultores para lhes mostrar como fazer isso? Talvez precisemos nos afastar do problema e olhar por outra perspectiva. Se os tipos errados de elogio levam crianças pelo caminho da dependência, da fragilidade e do se sentir no direito, talvez os tipos corretos de elogio possam levar a um caminho de trabalho duro e maior resistência. Mostramos em nossa pesquisa que com os tipos corretos de feedback mesmo os adultos podem ser motivados a escolher tarefas desafiadoras e a confrontar seus erros. Como esse feedback pareceria ou soaria no local de trabalho? Em vez de apenas dar uma recompensa aos funcionários pela ideia mais inteligente ou um elogio pelo desempenho brilhante, eles seriam elogiados pela proatividade, por encararem uma tarefa difícil, por batalharem e aprenderem alguma coisa nova, por não se intimidarem com um revés, ou por estarem abertos e atuantes sob a crítica. Talvez pudessem ser elogiados por não precisarem de elogios constantes. Por um senso distorcido de como seria amar seus filhos, muitos pais nos anos 1990, e, infelizmente, nos anos 2000, abdicaram de sua responsabilidade. Embora as corporações não estejam normalmente em posição de retomar o que os pais interromperam, talvez precisem desta vez. Se as empresas não desempenharem um papel no desenvolvimento de uma força de trabalho mais madura e com mindset de crescimento, de onde virão os líderes do futuro? Negociadores nascem negociadores. Um dos pontos-chave em que o empresário bem-sucedido deve ser bom é na negociação. Na verdade, é difícil imaginar como uma empresa pode obter êxito sem negociadores capacitados no controle. Laura Cray e Michael Azelion mostraram que os mindsets têm um impacto importante no sucesso da negociação. 88 Em um estudo, eles ensinaram às pessoas tanto de mindset fixo quanto de mindset de crescimento as habilidades da negociação. Metade dos participantes leu o artigo Negotiation Ability, like Plaster, Spirit Stable Over Time. A capacidade de negociação, assim como a argamassa, é muito estável ao longo do tempo. A outra metade leu um artigo chamado Negotiation Ability e Changeable and Can Be Developed. A capacidade de negociação é mutável e pode ser desenvolvida. Para dar um sabor especial aos artigos, o de mindset de crescimento começava dizendo, embora se costumasse acreditar que a capacidade de negociação era uma habilidade fixa, com a qual as pessoas nasciam ou não, especialistas agora acreditam que saber negociar é uma habilidade dinâmica, que pode ser cultivada e desenvolvida ao longo do tempo.
Os participantes foram então convidados a selecionar o tipo de atividade de negociação que queriam. Poderiam escolher entre uma que mostrasse suas habilidades de negociação, embora não fossem aprender nada de novo, ou outra em que poderiam cometer erros e ficar confusos, mas na qual aprenderiam algumas habilidades úteis para a negociação. Quase metade, 47%, das pessoas às quais foi ensinado o mindset fixo sobre as habilidades de negociação escolheu a atividade que simplesmente mostrava suas próprias habilidades, mas apenas 12% daquelas a quem foi ensinado o mindset de crescimento se preocuparam em prosseguir com essa tarefa de exibicionismo. Significa que 88% das pessoas que aprenderam o mindset de crescimento queriam se aprofundar na atividade que melhoraria suas habilidades de negociação. No estudo seguinte, Cray e Azelion acompanharam as pessoas enquanto elas se envolviam em negociações. Novamente, a metade das pessoas foi dado um mindset fixo sobre habilidades de negociação e a outra metade foi dado um mindset de crescimento. As pessoas, duas de cada vez, envolviam-se em uma negociação de emprego. Em cada dupla, um era o candidato e o outro o recrutador, e negociavam acerca de 8 questões, incluindo salário, férias e benefícios. No final da negociação, as pessoas com mindset de crescimento eram claros vencedores, rendendo quase o dobro que aqueles com mindset fixo. As pessoas que aprenderam o mindset de crescimento perseveravam nos pontos difíceis e nos impasses para obter resultados mais favoráveis. Em 3 estudos finais, os pesquisadores observaram alunos de MBA matriculados em um curso de negociação. Eles avaliaram os índices que os alunos já tinham, perguntando quanto concordavam com afirmações de mindset fixo. O tipo de negociador que uma pessoa não pode ser muito mudado. É muito básico. Bons negociadores nascem desse jeito. E afirmações de mindset de crescimento. Todas as pessoas podem mudar até suas qualidades mais básicas de negociação. Nas negociações, a experiência é um grande professor. Como antes, descobriram que, quanto mais mindset de crescimento os alunos tinham, melhor eles iam na atividade de negociação. Mas o mindset de crescimento faz as pessoas boas apenas em conseguir seus próprios interesses. Muitas vezes as negociações exigem que as pessoas compreendam e tentem servir aos interesses de outras pessoas também. Idealmente, no fim de uma negociação, ambas as partes sentem que suas necessidades foram atendidas. Em um estudo com uma atividade de negociação mais desafiadora, aqueles com mindset de crescimento foram capazes de ir além das falhas iniciais, construindo um acordo que contemplasse os interesses subjacentes de ambas as partes. Portanto, aqueles com mindset de crescimento não obtêm resultados mais favoráveis apenas para si mesmos, mas, mais importante, geram soluções criativas que conferem benefícios a todas as partes. Decididamente, um mindset de crescimento promoveu um aprendizado maior. Os alunos de MBA que confirmaram um mindset de crescimento no primeiro dia do curso de negociação tiveram notas maiores no fim do curso, semanas depois. A nota foi baseada no desempenho nos trabalhos escritos e nas discussões e apresentações durante as aulas, e refletiu uma compreensão mais profunda da teoria e da prática de negociação. Treinamento corporativo. Gestores nascem gestores. Milhões de dólares e milhares de horas são gastos a cada ano na tentativa de ensinar líderes e gestores a treinar seus funcionários e lhes dar um feedback efetivo. No entanto, muito desse treinamento é ineficiente, e muitos líderes e gestores permanecem orientadores deficientes. Isso acontece porque essa habilidade não pode ser treinada. Não é por essa razão. A pesquisa lança luz sobre o porquê de treinamento corporativo frequentemente fracassar. Estudos de Peter Esvin, Don Van de Valle e Gary Latton mostram que muitos gestores não acreditam em mudança pessoal. 89 Esses gestores de mindset fixo buscam simplesmente o talento existente, julgam os funcionários como competentes ou incompetentes logo de início, e isso é tudo. Fazem pouco treinamento em desenvolvimento, e quando os funcionários realmente melhoram, talvez não percebam, mantendo-se presos à impressão inicial. Além disso, são muito menos propensos a buscar ou aceitar feedback crítico de seus funcionários. Por que treinar funcionários se eles não podem mudar e por que obter feedback deles se você não pode mudar? Gestores com um mindset de crescimento acham bom ter talento, mas entendem que esse é apenas o ponto de partida. Esses gestores são mais comprometidos com o desenvolvimento de seus funcionários, e com o próprio. Dão muito mais treinamento em desenvolvimento, notam melhoras no desempenho dos funcionários e recebem bem suas críticas. Ainda mais estimulante, o mindset de crescimento pode ser ensinado aos gestores. Esmin e seus colegas conduziram um rápido workshop baseado em princípios psicológicos bem estabelecidos. A propósito, com algumas mudanças, pode ser facilmente utilizado para promover um mindset de crescimento em professores ou técnicos esportivos.
O workshop começa com um vídeo e um artigo científico sobre como o cérebro muda com o aprendizado. Como em nosso workshop sobre cerebrologia, descrito no capítulo 8, é sempre empolgante para as pessoas entender como o cérebro é dinâmico e como muda com o aprendizado. O artigo segue falando sobre como é possível mudar ao longo da vida e como com treinamento e prática as pessoas podem desenvolver suas capacidades na maioria das atividades. Embora os gestores, naturalmente, queiram encontrar a pessoa certa para um trabalho, a pessoa realmente certa nem sempre aparece. No entanto, o treinamento e a experiência podem muitas vezes extrair e desenvolver as qualidades necessárias para um desempenho bem-sucedido. O workshop leva então os gestores por uma série de exercícios em que eles avaliam por que é importante entender que pessoas podem desenvolver suas habilidades, b. pensam em áreas nas quais tinham baixo rendimento mas em que agora se desempenham bem, c. escrevem a um protegido esforçado sobre como suas habilidades podem ser desenvolvidas, e d. relembram as vezes em que viram pessoas aprender a fazer coisas que nunca imaginaram conseguir fazer. Em cada caso, refletem sobre por que e como a mudança acontece. Depois do workshop, houve uma rápida mudança na prontidão com que os gestores participantes detectaram melhorias no desempenho do funcionário, no quanto estavam dispostos a treinar um funcionário ineficiente na quantidade e qualidade de suas sugestões de treinamento. Além disso, essas mudanças persistiram no período de 6 semanas em que foram acompanhados. O que isso significa? Primeiro, que nossa melhor aposta não é simplesmente contratar os gestores mais talentosos que pudermos encontrar e deixá-los livres, mas buscar gestores que também incorporem um mindset de crescimento, entusiasmo para aprender e ensinar, abertura para dar e receber feedback e habilidade para enfrentar e superar obstáculos. Significa que também precisamos treinar líderes, gestores e funcionários para acreditarem no crescimento, além de treiná-los nos pormenores da comunicação eficaz e do aconselhamento. Sem dúvida, um workshop sobre mindset de crescimento pode ser um bom primeiro passo em qualquer programa de treinamento. Finalmente, significa criar um ambiente de mindset de crescimento em que os indivíduos possam prosperar. O que envolve apresentar habilidades como algo que pode ser aprendido, transmitir que a empresa valoriza o aprendizado e a perseverança, não só a genialidade ou o talento pronto, dar feedback de forma que promova o aprendizado e o sucesso futuro, apresentar gestores como recursos para o aprendizado. Sem uma crença no desenvolvimento humano, muitos programas de treinamento corporativo se tornam exercícios de valor limitado. Com uma crença no desenvolvimento, esses programas dão sentido à expressão recursos humanos e se tornam um meio de explorar um enorme potencial. Líderes nascem líderes. Quando Warren Bennis entrevistou grandes líderes, todos eles concordaram que os líderes se fazem, não nascem feitos, e são feitos mais por si próprios do que por meios externos. 90 Bennis está de acordo. Acredito que todos, qualquer que seja a idade ou circunstância, são capazes de transformar-se. 91 Isso não quer dizer que todos se tornarão líderes. Infelizmente, gerentes e até mesmo diretores e CEOs, em sua maioria, tornam-se chefes, e não líderes. Exercem o poder, em vez de transformarem a si mesmos, a seus funcionários e a sua organização. Por que isso acontece? John Zinger e Joseph Folkman assinalam que a maioria das pessoas, quando ocupa o lugar de gerente pela primeira vez, inicia um período de muito aprendizado. 92 Recebem muito treinamento e assistência, são abertas a ideias e pensam com muita profundidade na forma pela qual desempenharão suas funções. Procuram desenvolver-se. Mas logo que aprendem as noções básicas, deixam de tentar melhorar. Pode ser que isso dê muito trabalho, ou talvez não percebam até onde o aperfeiçoamento as levará. Contentam-se em cumprir seus deveres, e não em transformar-se em líderes. Ou, como argumenta Morgan M. Cole, muitas organizações acreditam no talento nato e não procuram pessoas que tenham potencial de desenvolvimento. 93 Não apenas essas organizações estão perdendo uma boa reserva de possíveis líderes, mas sua crença no talento nato pode até mesmo prejudicar as próprias pessoas que pensam ser talento nato, transformando-as em pessoas arrogantes, defensivas e que se recusam a aprender. A lição é a seguinte: criar uma organização que dê valor ao desenvolvimento da aptidão, e então ver os líderes emergirem. Mindsets organizacionais. Quando pensamos em Luja Steiner e Amukai, vemos o tipo de empresa que eles desejavam criar, e criaram. Essas empresas abraçavam o desenvolvimento de todas as capacidades dos funcionários, e não a adoração a um punhado de gênios ungidos, o que levantou uma questão. Claramente, o líder de uma organização pode ter um mindset fixo ou de crescimento, mas uma organização como um todo pode ter um mindset. Pode ter uma crença de que o talento é simplesmente fixo ou, em vez disso, uma crença predominante de que talento pode e deve ser desenvolvido em todos os funcionários. E, se sim, que impacto isso terá sobre a empresa e os funcionários? Para descobrir,
estudamos um grupo de grandes empresas, integrantes da lista de empresas Fortune 500 e Fortune 1000.94. Uma empresa pode apoiar mais de um mindset fixo que afirma que qualquer funcionário tem isso, ou não tem. Chamamos isso de cultura de gênio. Ou pode apoiar mais de um mindset de crescimento, que afirme que pessoas podem crescer e se aperfeiçoar por meio de esforço, boas estratégias e bom aconselhamento. Chamamos isso de cultura de desenvolvimento. Para determinar o mindset das empresas, perguntamos a uma amostra diversificada de funcionários em cada empresa o quanto eles concordavam com afirmações como estas sobre sua empresa. Quando está sendo bem-sucedida, esta empresa parece acreditar que as pessoas têm um nível específico de talento, e elas não podem realmente mudar isso. Mindset fixo. Esta empresa valoriza a inteligência natural e o talento para os negócios mais do que quaisquer outras características. Mindset fixo. Esta empresa valoriza genuinamente o desenvolvimento das pessoas e o crescimento de seus funcionários. Mindset de crescimento. Compilamos as respostas e descobrimos que havia um forte consenso dentro de cada empresa sobre se suas crenças e seus valores eram de mindset fixo ou de crescimento. Agora estamos prontos para analisar o impacto do mindset em toda a empresa, sobre a confiança dos funcionários na organização, sua sensação de empoderamento e comprometimento e seu nível de colaboração, inovação e o comportamento ético que foi adotado em cada empresa. O que encontramos foi fascinante. As pessoas que trabalham em organizações com mindset de crescimento têm mais confiança em sua empresa e maior senso de propriedade sobre seu trabalho. Por exemplo, quando funcionários foram convidados a avaliar afirmações como "as pessoas são confiáveis nesta organização", aqueles nas empresas com mindset de crescimento expressaram muito mais concordância. Ao lado disso, também relataram que eram muito mais comprometidos com suas empresas e mais dispostos a se esforçar por ela, têm um forte senso de propriedade e comprometimento com o futuro desta empresa. Aqueles que trabalham em empresas com mindset fixo, no entanto, expressaram mais interesse em mudar de emprego. É bom que funcionários em empresas com mindset de crescimento sintam confiança e tenham comprometimento, mas e a rapidez e a inovação? São coisas com as quais as empresas devem se preocupar, e realmente se preocupam. Talvez uma empresa tenha de sacrificar um pouco o conforto e a lealdade para estar na vanguarda. Talvez uma crença no talento fixo motive inovação. Não parece ser esse o caminho. Na verdade, os funcionários das empresas com mindset de crescimento são mais propensos a dizer que suas organizações apoiam assumir riscos calculados, inovação e criatividade. Por exemplo, eles concordaram muito mais fortemente com afirmações como: "esta empresa apoia genuinamente a assunção de riscos e me apoiará mesmo que eu falhe", e as pessoas são encorajadas a ser inovadoras nesta empresa. A criatividade é bem-vinda. Os funcionários nas empresas com mindset fixo não apenas dizem que suas empresas são menos propensas a apoiá-los quanto aos riscos e à inovação, mas também tendem a concordar muito mais que suas empresas são comumente implacáveis e antiéticas. Nesta empresa há muita trapaça, tomada de atalhos e corte de custos exagerado. Nesta empresa as pessoas frequentemente escondem informações e mantêm segredos. Não faz muito sentido quando pensamos sobre isso. Quando empresas premiam o talento nato, então todos querem ser o superstar, todos querem brilhar mais do que os outros, e as pessoas talvez sejam mais propensas a trapacear ou a cortar custos para vencer. O trabalho de equipe pode entrar em queda livre. Assim, funcionários de empresas com mindset de crescimento têm uma visão mais positiva de sua empresa, mas essa admiração é recíproca. Sim, os supervisores dessas empresas têm opiniões significativamente mais positivas de seus funcionários, e sobre os pontos da empresa com que devem se preocupar. Esses supervisores avaliam seus funcionários como mais colaborativos e mais comprometidos em aprender e crescer. E mais inovadores. E com um potencial de gestão muito maior. Essas são todas as coisas que fazem uma empresa mais ágil e com mais chances de se colocar na vanguarda. Amo esta descoberta. Supervisores de empresas com mindset de crescimento viram um potencial de gestão muito maior nos membros de sua equipe do que os supervisores de empresas com mindset fixo. Eles observaram futuros líderes em formação. Amo a ironia. Empresas com mindset fixo supostamente buscam por talento, contratam o talento, recompensam o talento, mas, aí, olhavam ao redor e diziam: onde está o talento? O talento não estava florescendo. Nossos resultados nos mostram que é possível tecer um mindset fixo ou de crescimento dentro da estrutura de uma organização para criar uma cultura de gênio ou uma cultura de desenvolvimento. Todos sabem que os modelos de negócios do passado já não são válidos, e que as empresas modernas devem se reinventar constantemente para se manterem vivas. Quais empresas você acha que têm mais chances de prosperar no mundo atual? Desenvolva seu mindset. O lugar em que você trabalha é de mindset fixo ou de crescimento? Você acha que as pessoas estão simplesmente julgando você ou ajudando a se desenvolver?
Talvez você possa transformar seu ambiente de trabalho, fazendo-o ter mais mindset de crescimento, a começar por você mesmo. Há formas pelas quais você possa ser menos defensivo em relação a seus erros. Poderia aproveitar melhor as informações que recebe. Há formas pelas quais você possa criar mais experiências de aprendizado para si. Como você age em relação às outras pessoas em seu local de trabalho? Você é um chefe de mindset fixo, que se concentra mais em seu poder do que no bem-estar de seus empregados. Costuma afirmar seu status diminuindo os outros. Tenta prejudicar empregados de alta capacidade porque ameaçam você. Pense em maneiras de ajudar seus empregados a se desenvolver em seu trabalho. Aprendizados. Workshops. Sessões de coaching. Pense em como você pode começar a considerar seus empregados como colaboradores, como equipe, e tratá-los assim. Faça uma lista de estratégias e experimente-as. Faça isso, ainda que pense em si próprio como um chefe de mindset de crescimento. O apoio bem direcionado e as informações que promovem o crescimento nunca são demais. Se você é o dirigente de uma empresa, olhe para ela de uma perspectiva de mindset de crescimento. Será preciso fazer como Lou Gestner. Pense com seriedade em como eliminar o elitismo e criar uma cultura de autoanálise, comunicação aberta e trabalho de equipe. Leia o excelente livro de Gestner, Quem Disse que os Elefantes Não Dançam, para ver como se faz. Seu local de trabalho está organizado para promover o pensamento de grupo. Se estiver, todo o processo de tomada de decisões tem problemas. Crie formas de estimular opiniões alternativas e crítica construtiva. Designe pessoas para fazer o papel de advogado do diabo, defendendo pontos de vista opostos, para que você perceba as deficiências de sua posição. Faça com que as pessoas debatam os diferentes ângulos do assunto. Crie uma caixa de sugestões anônimas para a qual os empregados tenham de contribuir como parte do processo decisório. Lembre-se, as pessoas são capazes de pensar de forma independente e, ao mesmo tempo, trabalhar em equipe. Ajude-as a desempenhar ambos os papéis.